Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Hoje, quarta-feira, 18 de junho de 2025. Estamos gravando o nosso terceiro vídeo da nossa série em Atos, capítulo 19, no qual nós intitulamos Evangelho, meu propósito de vida. Eu estava vindo da roça agora de manhãzinha, e pensei em algo. Ontem foi eu e minha esposa, inteiramos 2 anos de casados e para nós é maravilhoso. Deus tem nos abençoado nosso casamento, nossa família. E eu queria abrir um leque de oportunidade aqui no nosso canal. Nós gravamos todos os dias, de madrugada, ou quando eu chego de algum culto à noite, às vezes eu gravo antes de deitar, ou às vezes eu acordo de madrugada para gravar. E eu queria deixar a oportunidade para os irmãos que quiserem dar os parabéns para alguém. Você tem, por exemplo, o dia de hoje para mandar uma mensagem no meu particular, no meu WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo, e dizendo assim: pastor, manda um abraço fraterno pro fulano, aniversário dele hoje. Quer dizer também para os grupos, né? Nosso grupo da Igreja de Cristianópolis, pode mandar aqui o nome dos aniversariantes que a gente vai estar dando os parabéns para eles aqui. Para o grupo da Arapuca, tia Norma, que organiza lá as datas, e também para o grupo de Aragoiânia, para a Regilene, que organiza as datas, manda para mim aqui no meu privado, e na hora que eu for gravar eu já vou estar dando os parabéns. Então, se você quiser, a partir de hoje você pode fazer isso para o dia 19, que no caso, quinta-feira, né? Então, vou deixar essa abertura aqui para o nosso canal, e o nosso momento de devocional tenha interação dos irmãos. Às vezes você quer dar os parabéns para uma igreja que está fazendo aniversário, ou para uma pessoa que está distante. É uma oportunidade. Tá bom? Estamos aqui para servir. Pois bem, meus irmãos, nós vamos ler de Atos 19, verso 8 até o verso 10. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Amém. Amados, o meu título para este momento, para este texto lido, é assim: no meu propósito haverá portas fechadas. E eu quero explicar este conceito. Nós vemos que Paulo sai de Corinto, Europa, vai para Éfeso, naquele contexto Ásia Menor, hoje atualmente Turquia, e lá ele começa um trabalho missionário. Era uma cidade que já tinha passado, né? Ele começa um trabalho lá. E aí ele chega naquele local, ele encontra algumas pessoas que só tinham ouvido falar das escrituras até João Batista. Ele ensina para eles o Evangelho de Cristo, batiza eles em nome de Cristo, impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, e a evidência foi que eles falaram em outras línguas, em outros idiomas, como já havia acontecido em Pentecostes, como tinha acontecido em Atos 10, Cornélio, na casa de Cornélio. Então isso aconteceu. A Bíblia fala que era aproximadamente 12 discípulos provavelmente
tinham aprendido com Apolo, eram discípulos de Apolo, ou já tinham vindo da região da Judéia com esse ensinamento de João Batista também. Pois bem, meus irmãos, Paulo tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus na sinagoga. Sinagoga naquela época era o local onde os judeus se reuniam para falar das Escrituras. Escrituras, Antigo Testamento. E Paulo tem a oportunidade e começa a falar nas sinagogas. E ele começa a pregar Jesus Cristo nas sinagogas. E isso ele ficou por 3 meses fazendo isso. E passando este período, as pessoas que frequentavam a sinagoga, a maioria judeus, começaram a ter conversas ali, levando Paulo um pouco por um sentido que não era o sentido do evangelho. Falando mal, provavelmente fazendo algum tipo de piada sobre o que ele ensinava. Então a Bíblia fala para nós que eles não tratou bem aqueles que eram do caminho. Caminho que eram os cristãos que criam em Cristo, né? Que criam no Evangelho. E aí Paulo, nesse período de 3 meses, sai dali com aqueles que creem, sai dali com seus discípulos e vai para outro local. Vai para uma escola chamada Escola de Tirano, que era uma escola de filosofia. E aí Paulo começa a pregar o Evangelho, a ensinar o Evangelho e fica ali naquele local durante 2 anos ensinando o Evangelho. Os historiadores, inclusive Flávio Josefo, ele nos diz que o período que Paulo tinha na escola de Tirano era o intervalo que havia entre as aulas. E esse intervalo me parece que era das 11 da manhã, alguns dizem 14, outros dizem 15 horas. Esse período mais quente do dia. Isso vai ser importante para o próximo vídeo de quinta-feira. Mas nesse intervalo, Paulo ficou por aproximadamente 2 anos pregando o Evangelho. E ali a Bíblia nos diz que não somente os judeus, mas muitas pessoas daquela cidade e além daquela província ouviram o Evangelho e creram. E aqui eu quero trazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Pode ser que Paulo entendeu que a porta aberta era a pregação na sinagoga, que seria a pregação no templo, né? Mas não foi. Deus fecha aquela porta e Paulo entendeu muito bem isso e saiu dali numa boa com aqueles que creem, com seus discípulos e seguiu seu caminho. E Deus abriu uma porta muito maior, no qual ele tinha mais espaço e poderia pregar todos os dias e não somente no sábado. E o evangelho foi propagado com mais rapidez e chegou a muito mais pessoas do que chegaria na sinagoga. Deus fechou uma porta na vida de Paulo, mas depois abriu uma porta muito maior. Isso é muito importante nós termos sabedoria para entendermos isso. Paulo aqui não ficou batendo de frente com os judeus na sinagoga, que era muito provável que ele faria isso pelo o seu gênio, né? Vamos dizer assim. Mas ele não fez isso. Ele saiu dali, foi para outro local e Deus abriu uma porta maior. Isso é importante para a minha vida e para a sua. Às vezes nós ficamos batendo na mesma tecla a respeito de um determinado assunto, às vezes a respeito de uma pessoa, às vezes de um contexto que nós estamos vivendo, e Deus está falando assim, ó, fecha esse ciclo, eu vou abrir uma porta maior. Siga outro caminho. Às vezes no seu propósito de vida, tem pessoas que não vão acrescentar, e Deus quer tirar da sua vida. Deixe as coisas acontecerem. Deixe a sua vida seguir este propósito. Porque eu tenho certeza que se Deus não quer essa pessoa na sua vida, é porque ela não vai
somar para o seu propósito de vida, que é uma vida por meio do Evangelho. Às vezes Deus permite que você perca um emprego para abrir outra porta, porque aquele emprego não vai somar no seu propósito. Às vezes acontece até de Deus permitir uma doença para que a nossa mentalidade, o nosso quebrantamento aconteça, para que nós venhamos a viver esse propósito. Então, portas fechadas, elas vão acontecer no seu propósito. Mas pode ter certeza, da parte de Deus, nenhuma porta é fechada que Ele não traga algo melhor, algo superior, algo transformador, que vai somar não somente para o seu propósito de vida aqui, mas para o seu propósito de vida na eternidade. Amém, meus irmãos? Que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra seja aplicada na minha vida e na vida dos meus irmãos, e que em nome de Jesus nós tenhamos um dia abençoado no Senhor. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês. Vocês tenham um excelente dia no nome santo de Jesus Cristo.